Boa tarde. Estou de volta para continuar falando com vocês um pouquinho sobre a introdução alimentar do Raul e também um pouquinho sobre a questão da amamentação exclusiva, né, em livre demanda, que é o que eu tenho praticado com o Raul desde que ele nasceu, né? Eu falei um pouco rapidamente sobre isso no vídeo sobre a introdução alimentar do Raul, mas acho que ficaram faltando algumas coisas que eu acho legal compartilhar. Desde que o Raul fez 5 meses, a gente tem dado água para ele, né? Eu sei que isso não é indicado, né? Atualmente a posição da maioria dos pediatras e nutricionistas é de que, de fato, a criança não precisa de nada além do leite materno até os 6 meses de idade. E eu super acredito e apoio nisso, né? Começar a oferecer água, às vezes, para o Raul, foi uma decisão minha e do pai dele, porque nós moramos numa cidade muito quente. O Raul é um bebê gordinho, ele sua muito. E a gente estava percebendo já, assim, a manifestação de um desejo dele quando ele via a gente bebendo água, né? E aí a gente informou a pediatra que a gente tinha tomado essa decisão e a gente começou a oferecer a água para ele aos pouquinhos. Não era todos os dias, eram em dias muito quentes que a gente percebia que ele estava suando mais e quando ele manifestava interesse. Então não se tornou um hábito a partir dos 5 meses. A mesma coisa com relação às frutas. Muito embora a gente saiba que o ideal é que a criança mame em livre demanda até os 6 meses, para só então começar com a introdução alimentar, desde os 5 meses o Raul já estava sentadinho, né, não sozinho, mas praticamente amparado, né, escorado, mas já estava com uma posição bem bacana ali, verticalizada, né, um controle de pescoço muito bacana. E aí foram acho que 4 ou 5 ocasiões que eu apresentei frutas para ele nesse período anterior aos 6 meses de idade dele, né? A primeira vez foi laranja Bahia, né? Ele gostou, ele chupou bastante, eu fiquei super apreensiva, então eu não deixei ele tirar nenhum pedaço com a boca, eu só deixei ele sugar o caldinho mesmo, e eu tinha feito um corte daqueles que a gente faz em 4 da laranja, sabe? Tirando a casca, deixando só aquela parte branca. Mas depois eu percebi que é muito mais interessante oferecer a laranja, aquela banda, meia banda, né? Tirar bem os carocinhos para não ter risco de engasgo. Mas eu descascar a laranja e oferecer aquela meia banda. E ele gostou também, gostou bastante de laranja. Eu acho que eu ofereci laranja para ele umas 3 vezes, ele gostou muito todas as vezes. Eu ofereci também mamão, ele gostou muito de mamão. Eu fiz o corte da maneira que ele é indicado, né? Você tira uma rodela do mamão de mais ou menos uns 2 dedos de grossura, deixa a casca, né? Bem lavadinho, bem higienizado, tira os caroços e aí corta essa rodela na metade. Então, se a gente pensar aquele mamão menor, acho que é o papaya, ele fica assim, em formato de C, né? E a criança consegue pegar na mão. Só que ele estava muito maduro, e aí eu percebi que o Raul ficou muito tempo tentando pegar uma mão com a mão e não conseguia. E aí ele ficou brincando um tempo, eu deixei que ele brincasse bastante, e depois eu acabei oferecendo uma mão para ele. Eu levei o alimento à boca dele, e muito incentivado, porque eu estava comendo junto, isso é importante dizer, né? Todas as vezes que eu oferecia alimento para o Raul, eu estava comendo junto com ele, ele ficava observando o meu movimento de mastigação, ele observava quando eu levava o alimento à boca, a minha reação, né? Ele ficava muito atento à minha expressão facial enquanto eu estava colocando o alimento na boca. Então isso tudo é muito importante. Se a gente não gostar de um alimento, se a gente achar que está ruim, muito provavelmente a gente vai fazer uma expressão facial que a criança vai ler e pode interpretar realmente como algo que não é muito gostoso. Então, acho que também isso, né, é uma coisa importante da gente se atentar. E aí eu dei uma mão na boca dele e ele comeu bastante. Ele comeu uma fatia inteira de mamão.
Depois eu ofereci laranja-lima numa outra ocasião para ele, ofereci pepino, e aí depois eu fui ver que a forma como eu ofereci o pepino não foi a mais interessante, porque eu ofereci ele cortado no tamanho mais ou menos de um dedo, que desse para ele segurar, com a casca, tirei a parte das sementes. Só que o ideal nesses alimentos mais durinhos é a gente passar a faca várias vezes assim, de um lado e de outro, tipo fazendo xizinhos, assim, jogo da velha, para poder, quando a criança morder, tendo ou não dentinhos, no caso do Raul ele já tem 2 dentinhos embaixo, mas tem muitas crianças que na introdução alimentar ainda não têm dentes. Quando eles forçam ali a gengiva contra o alimento, se a gente apertar com o dedo, a gente vai ver que fazendo esses cortes dessa maneira, vai sair pequenos pedacinhos do alimento na boca dele. E o que aconteceu é que eu não fiz isso. O Raul gostou muito de pepino, mas eu percebi que ele estava muito mais coçando a gengiva do que se alimentando, né? Mas ele curtiu o sabor. E 2 momentos eu precisei tirar pedaços grandes que ele mordeu e que estava já indo para a garganta dele, né? Então tá aí também uma outra coisa que eu acho importante, a gente sempre, nesse começo, observar a criança muito atentamente enquanto ela estiver manuseando e consumindo o alimento. Por quê? Qualquer desatenção que a gente dê, né, pode escorregar. Se não tiver na cadeirinha, por exemplo, a vez que eu dei pepino para ele, ele estava deitado no carrinho, sentado no carrinho, mas um pouquinho reclinado, também não é muito interessante, porque a posição verticalizada 90 graus, ela é importante para evitar o engasgo, né? E aí, por exemplo, se eu tivesse virado o rosto ali 2 segundos, ele poderia ter tentado engolir aqueles pedaços maiores que ele conseguiu tirar por causa do dentinho e poderia ter se engasgado. Então são coisas que a gente vai observando, vai melhorando, vai aprimorando com o tempo, né? Então a gente torce para não cometer nenhum erro muito grave, né? Mas aos poucos vai entendendo, né? E vai adequando cada vez mais. E aí é isso, acho que foi. Ofereci laranja, mamão, pepino e o abacate. O abacate ele não curtiu muito, não. Ele mexeu bastante, ele colocou na boca algumas vezes, mas resistiu, não curtiu. Ofereci 2 vezes o abacate. E eu também observei que o abacate, a primeira vez que eu ofereci, pode ter sido impressão minha, mas eu tive a sensação de que ele tem uma leve alergia ao abacate, porque depois que ele manuseou e colocou na boca, apareceram umas manchas vermelhas no rostinho, no pescoço, no corpo. O Raul costuma ter isso, né? Algumas manchinhas que aparecem e daqui a pouco somem, mas eu achei que estava associado à ingestão do abacate. Então, o que fazer nesses momentos, né? A gente precisa saber como proceder no caso de alergia alimentar, né? Sendo uma alergia leve, é possível fazer uso de algum anti-histamínico que o pediatra indique para a gente em casa, mas havendo sinais mais severos de alergia, a gente precisa correr com a criança para um pronto atendimento, né? Para não correr o risco de isso evoluir até, né, um fechamento de glote ou outras coisas graves, né? Então a gente também precisa estar muito preparada para essas possíveis emergências que possam acontecer na introdução alimentar. Acho que é isso, né? Muito embora não seja indicado iniciar a introdução alimentar antes, e eu entendo que nós não iniciamos, porque nós apresentamos o alimento pontualmente, em alguns momentos bem específicos. Foi uma decisão nossa, né? E aí é isso, acho que cada família sabe como conduzir os seus caminhos, os seus processos. Eu acho muito importante que a gente tenha uma opinião médica de qualidade, né? De um médico que a gente confie, mas no final das contas é a gente que tem que tomar a decisão final a respeito de como que a gente vai conduzir as coisas na nossa casa com os nossos filhos, né? Confiar na nossa intuição, confiar nos nossos conhecimentos e no nosso conhecimento sobre aquele ser humano, né? Que a gente ali acompanha todos os dias, então sabe muito bem algumas coisas que funcionam e outras que não funcionam na rotina deles. E acho que é isso. Eu vou depois subir os videozinhos do Raul se alimentando com essas frutas. Eu fiz alguns pequenos vídeos e eu vou subir para o canal depois para vocês acompanharem, caso seja do interesse, tá bom? Um abraço.